Três ações que ficaram baratas depois da última queda na Bolsa de Valores. E eu não vou falar aqui qualquer ação. Por quê? Porque nos últimos meses a gente viu que várias e várias ações caíram. E no meio desse bolo todo tem ações boas, empresas muito boas, com um histórico muito legal para os investidores e outras que não, cara. Então a gente tem que primeiro separar aquelas que estão descontadas daquilo que está descontado porque merece estar descontado mesmo. E outra coisa, quando eu falo ação barata, não é que uma ação custa R$3, R$4, R$5, a outra custa 100. Ah, pô, a 100 tá cara e a 3 tá barata. Não, eu sei que essa é uma confusão muito comum, principalmente do investidor iniciante. Não é assim que você define se uma ação tá barata ou não, tá? Para você dizer se uma ação tá barata comparada aos seus pares, aos seus concorrentes ou ao mercado de modo geral, você analisa através de métricas, fundamentos, que a gente chama de indicadores fundamentalistas. Essas métricas são utilizadas para você saber se aquela empresa ali ela está barata dentro do setor dela e também barata comparada à Bolsa de Valores de modo geral. E os Robin Holders, eles têm alguns indicadores que nós gostamos sempre de utilizar, tá bom? Eu vou até mostrar eles aqui para você. E alguns até já viraram um jargão, né? A galera já tá falando por aí. Pô, aquela escadinha que todo investidor gosta. Quando eu falo escadinha, é exatamente isso que você tá vendo na tela. Eu peguei a VEG como exemplo, tá? A VEG não é uma empresa que a gente vai falar hoje, mas só para demonstrar para você o que é a tal da escadinha. Cara, olha só a escadinha aí. Mesma coisa, vem crescendo, 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 ano após ano. E não apenas isso, a gente tem um terceiro checkpoint, o fluxo de caixa operacional, o dia a dia de uma empresa. Para pensar o seguinte, você como empresário, você tem que pagar fornecedor, você recebe dinheiro de pagamento dos seus clientes, pô, o cara comprou 15 dias atrás, entrou hoje. Toda essa operação do dia a dia, dinheiro entrando e dinheiro saindo, é o fluxo de caixa das atividades operacionais. Está aqui na tela para você também. O fluxo de caixa tem que ser forte, tem que ser robusto, tem que ser resiliente. É claro que você não pode analisar só uma empresa usando esses três gráficos e acabou. Tem outras coisas, como por exemplo, aqui inclusive está a checklist que eu sempre utilizo nos meus vídeos. Os meus alunos estão cansados de saber isso daí, né? Dívida líquida e EBITDA, para você saber a capacidade de pagamento da dívida, margem bruta, operacional, margem líquida, return on equity, que é o ROI, e inclusive do lado direito tem coisas mais subjetivas, mas que também é muito importante para o investidor. Cenário macro, cenário setorial, análise dos concorrentes, pontos fracos, pontos fortes, quem domina o mercado, quais são os principais produtos, as marcas mais sólidas que temos ali dentro, análise da gestão, isso é muito importante, governança, tem tag along, não tem tag along, como é que está estruturada a questão societária da empresa, quem são sócios majoritários, o histórico de resultados da empresa, qual que é a tendência, ela está flat, ela está caindo, ela está subindo, enfim. E aí a gente chega na pergunta mais importante, risco-retorno. Todas as empresas da Bolsa têm risco. Todas, sem exceção, até aquela que você acha que não tem risco, tem risco. Só que não é essa a questão. A questão é assim, cara, risco de um lado, retorno do outro. Vale a pena? Então essa é a pergunta principal para o investidor que investe em ações, tá? Então a primeira empresa de hoje é a BBAS3, o Banco do Brasil. E olha só que interessante esse gráfico aqui. No auge do otimismo, o Banco do Brasil estava sendo negociado aqui. Tá vendo essa faixa aqui de preço? Ó? Acima dos R$50, né? E aí, quando começaram os primeiros burburinhos, que viria uma crise, e daí veio, consequentemente, teve uma queda gigantesca aqui. Desde então, você vê que as ações do Banco do Brasil não se recuperaram naquela época do auge do otimismo. Se a gente pega o ponto máximo de otimismo até o momento que a gente está conversando aqui, é uma queda de 43%. Só que quando a gente compara o Banco do Brasil com os seus concorrentes, lembra que eu falei agora? Você não pode comparar o Banco do Brasil com a M Dias, com a VEG, com a Engie, não tem nada a ver. Você tem que comparar com outros bancões. E eu fiz aqui na tela para você aqui o PL, tá vendo? Aqui é a coluna do PL, a média histórica do PL, para você não só comparar com os concorrentes, mas você também comparar com a média, que às vezes tem ano que fica lá em cima, tem ano que fica lá embaixo. Você tem que saber se está caro ou não comparado à média e também comparado no momento com os seus concorrentes. E o mesmo raciocínio vale para preço, valor patrimonial e também dividend yield. Então, quando você pega hoje o PL dos principais bancões, Banco do Brasil é o mais barato. Inclusive, a média dele também ele está barato comparado à própria média dele histórica. Preço, valor patrimonial, também hoje ele é o mais barato e também ele está barato comparado à própria média dele histórica. E o dividend yield não é diferente. Hoje ele é o banco que mais está pagando dividendos
e também está acima da média histórica. Então você vê que várias métricas aqui estão indicando que o Banco do Brasil está descontado, não apenas com seus pares, mas também com a sua média histórica. Mas tem risco? Claro que tem. E o risco principal aí do Banco do Brasil é a interferência política. Ao longo do ano a gente viu várias vezes passando por situações assim, né? Teve aquele atrito entre o presidente da República e na época o presidente do Banco do Brasil, e sempre vai ser assim, porque 50,00001% das ações estão nas mãos da União Federal. Então, assim, querendo ou não, cara, você tem que aceitar isso quando você investe no Banco do Brasil. E 809 mil pessoas físicas aceitaram. Não tem problema você investir em estatal, desde que você conheça o risco antes. Não vale ficar choramingando depois. E ele tem algumas vantagens competitivas que eu vejo poucas pessoas falar. Por exemplo, carteira agro atualmente é 206 bilhões de reais só voltado para o financiamento do agronegócio. É um baita player. Olha a dominância de mercado dele, cara, 54%, líder absoluto de mercado. Crédito consignado, que é um dos filé mignon, assim, na hora de você emprestar dinheiro, tem muito mais segurança, né? 100 bilhões a carteira de crédito, market share de 21, tá crescendo, tá ficando bacana. Ele é líder em gestão de recursos. Sim, o Banco do Brasil é líder em gestão de recursos. 1 trilhão 280 bilhões de recursos aí que ele tem sobre a sua gestão e 21, quase 22 milhões de clientes ativos nos seus canais digitais. Agora a gente vai para a segunda empresa de hoje, que é a B3SA3, a única bolsa de valores no Brasil. Cara, a B3 é uma empresa que, assim como o Banco do Brasil, né, é um histórico de lucratividade. Aqui você vê o gráfico da B3, por um tempo ele ficou estagnado, né? A partir do momento que a gente teve um crescimento das pessoas entrando na bolsa, crescimento das pessoas investindo em ações, crescimento nas operações do dia a dia ali de renda variável e tal, a B3 consequentemente começou a receitar mais e lucrar mais. E esse crescimento ele é visível a partir daqui, ó, 2017, 2018, 2019, a B3 realmente cresceu muito aí nos últimos anos. E ela também, né, veio crescendo as suas cotações, chegou no ponto auge de otimismo e de repente começou a cair. Vou explicar para você os motivos, tá? Aqui você tá vendo, ó, tá vendo aqui na tela? Então aqui foi o momento do C19, eu não posso falar o nome senão o YouTube me desmonetiza. E aí, como todas as empresas, caiu, só que logo caiu, ela recuperou. E ela recuperou e passou o seu ponto máximo, né? Então não foi problema aí toda a crise não, foi outra coisa específica da B3. Então aqui do auge do otimismo dela até o momento que a gente está conversando, ela caiu já 36%. Mas ela tá barata, ela não tá barata, ela tá descontada ou não? Como a B3 é a única, ela é um monopólio, entre aspas, digamos assim, né? Você vai comprar ações, vai comprar fundos imobiliários, tem que passar pela B3, não tem outra empresa para você escolher. Então não dá para você comparar com os concorrentes. O que você faz? Você pode comparar com os concorrentes internacionais e também pode comparar com o histórico dela mesmo. E é isso que eu fiz aqui para facilitar a sua vida. Hoje, PL, preço EBITDA, que é preço e resultados operacionais, preço e valor patrimonial e dividend yield. Tá vendo aqui, ó, os indicadores? Beleza. E aqui o histórico. 2021, momento que a gente está conversando, 2020, 2019 e 2018. Quando a gente pega o PL histórico da B3, hoje ela está com o seu PL mais baixo. A mesma coisa vale para o preço EBITDA. Também, todos esses anos que estão na tela, é hoje o momento mais baixo. Já o preço-valor patrimonial, não, tá? Vamos ser sinceros, é mais baixo que 2020, mas não é mais baixo que 2019 e nem 2018. E o dividend yield atualizado, sim, esse sim, tá bem acima do que anos anteriores. Quais são os riscos? Por que caiu tanto as ações da B3? O primeiro deles, que eu considero esse, inclusive, o mais palpável, assim, que está mais presente, pelo menos na realidade atual da B3, que é aquela questão da ação judicial, né? O negócio tributário lá, cara. Cara, eu vou explicar para você, então presta atenção. O que a galera falou? Os consultores jurídicos da B3 revisaram, como eu falei para você, né, de remoto para possível, o prognóstico de perda de um processo. Que processo que seria esse, Rob? É um caso lá atrás, da época de 1999, ainda quando era BMF, relacionado a supostos prejuízos nas operações realizadas pelo Banco Central em janeiro de 99 no mercado futuro de dólar. Então, como tem esse processo rolando, ela teve que fazer uma contingência aí de 31 bilhões de reais, lembrando que o valor de mercado hoje da B3 é 85 bilhões. Então, cara, é uma contingência elevada e com certeza isso impacta as ações da B3 hoje na bolsa. E tem um segundo ponto,
que é sempre o papo da concorrência, né? Concorrência vem aí, decisão da CVM abre espaço para possíveis rivais da B3, aí tem aqui a questão, porra, B3 cai forte, a tese de concorrência da XP, fato é que até algum momento que a gente está conversando aqui agora, nesse exato momento, não tem uma outra bolsa. Pode surgir, com certeza. Então é um risco que você tem que deixar aí, sim, com certeza no seu radar. E a terceira empresa de hoje, já vou alertar logo de cara, agora é a hora da pimentinha, que eu sei que vocês gostam, vocês sempre me pedem. Risco elevado, tem um aviso aqui, não é recomendado para quem está começando agora. Via Varejo, que não se chama mais Via Varejo, né? Agora se chama Via, inclusive mudou o ticker na bolsa, caso você não saiba. A Via Varejo, cara, ela passou da casa dos 15 reais, aí veio a crise. O C19 derrubou as ações dela, ela estava quase triscando ali a casa dos 18, caiu para baixo de 6 reais. Mas depois ela subiu, passou o topo histórico, passou para cima de 21 reais. Tá vendo aqui na tela? E aqui foi o auge do otimismo. Só que do auge do otimismo até o momento do nosso vídeo, ela já caiu quase 50%, cara. Caiu 47% na bolsa, uma queda muito grande. E ela tá cara ou tá barata? Bom, a gente compara com outros players, né? Quem são os players hoje no Brasil? No Brasil, a Magalu, as lojas americanas, que também mudou o ticker, já vou mostrar para você. A gente tem presença internacional da Amazon, do Mercado Livre, da Alibaba, né, AliExpress, só que não dá para computar todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então eu separei só do mercado brasileiro, as ações brasileiras, tá? Via Varejo hoje, quando a gente compara o PL dela com Magalu e lojas americanas, ela é mais barata. As lojas americanas deu prejuízo, então o PL fica negativo, não tem como a gente fazer uma comparação, tá? Preço EBITDA dá pra gente comparar com todos, e o preço EBITDA da Via Varejo é disparado mais barato, né? Bem mais barato que Magalu e bem mais barato que as lojas americanas. E o preço-valor patrimonial também, tá? Está bem abaixo da Magalu e está bem abaixo das lojas americanas. E eu destaquei alguns pontos positivos aí dos resultados mais recentes da Via Varejo. A logística Via, que é a parte de logística aí da empresa, entrega já em 100% do Brasil, 2.500 cidades em 24 horas apenas e 65 cidades no mesmo dia que você compra, tá? Aqueles famosos carnê das Casas Bahia, a grande maioria agora é emitida sem papel e integrados ao Bank. O que seria esse Bank? Eu espero que esteja falando certo o nome aqui, tá? É a conta digital gratuita da Via Varejo para realizar empréstimos pessoais, cartão pré-pago, pagar os carnês, fazer saques, fazer depósitos. E tem risco, com certeza, cara. Não pense que tem almoço grátis no mercado. O case da Via Varejo é bem arriscado. Um dos principais pontos é a concorrência, né? O que ela pega hoje de frente aí? Tiro, porrada e bomba junto com o Mercado Livre, com a AliExpress, com a Amazon, com a Magalu, as próprias lojas americanas. A análise dos seus resultados mais recentes, eu gostei bastante, cara. Então o GMV, o que é o GMV? Todas as mercadorias, o valor de mercadorias que transaciona dentro da sua plataforma. É sempre legal, tá crescendo. O EBITDA, mesma coisa, crescimento, e o lucro líquido, ela saiu de um prejuízo e entrou para um lucro. E um negócio que eu gosto bastante dessa empresa é o caixa, equivalente de caixa ali passando 6 bilhões, quase 7 bilhões de reais. As dívidas, 4 bilhões 460, ou seja, tem isso daqui de caixa, isso daqui de dívida. É muito mais tranquilidade para o investidor quando você tem uma estrutura de capital assim. Para você, qual empresa hoje está barata, está descontada na bolsa que você está de olho? Escreve aqui embaixo, e para quem não se inscreveu ainda, não se esqueça, primeiro link na descrição, 4 aulas 100% digitais gratuitas para você. A primeira chega em menos de 1 minuto na sua caixa de entrada. A segunda no dia seguinte, assim por diante. Um forte abraço e até a próxima.